Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero passar um estudo aqui bem breve mesmo, tá? Sobre se o anticristo e o falso profeta são a mesma pessoa. Para mim, eu creio que sim, os dois são a mesma pessoa, eles são uma só pessoa. E, no meu entender, a Bíblia não trata ali de duas pessoas diferentes, né? Quando ela fala sobre o anticristo e o falso profeta, a Bíblia está falando sobre a mesma pessoa, tá? No meu ponto de vista, eu entendo porque a Bíblia chama o anticristo em todas as escrituras de vários nomes, tá? Ele é chamado, por exemplo, de o homem da iniquidade, o homem do pecado, é, ele é chamado de anticristo, ele é chamado de falso profeta, ele é chamado de chifre pequeno, enfim, são vários nomes que a Bíblia dá para um só personagem da história, que é o próprio anticristo, tá? Então, para mim, o falso profeta e o anticristo são sim a mesma pessoa. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns textos que me levam a pensar dessa maneira, tá bom? E você pode ficar livre, claro, a concordar ou não, tá? Mas eu vou colocar para vocês aqui a Bíblia. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui com vocês. Eu quero começar lendo com vocês o texto de Apocalipse, o capítulo 13, que é onde gera essa confusão aqui, tá? O capítulo 13 ele vai iniciar da seguinte maneira, olha só. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 7 diademas ou coroas, tá? E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse dragão aqui, ele é o dragão que é introduzido aqui no capítulo 12, tá? Que aqui no capítulo 12 vai falar sobre a mulher e o dragão, né? E no finalzinho do capítulo 12 vai falar que esse dragão, ele é a antiga serpente, né? Ou o Satanás, o próprio diabo, tá? Então o diabo, ele vai dar à besta que emerge do mar, né? O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? E quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por enquanto, eu quero ler somente até aqui, por quê? Esse texto ele vai gerar uma confusão nas pessoas, por quê? Eu já vi muitas pessoas, tá, irmãos, falando que o anticristo, por causa desse texto aqui, ó, do versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, né? Então, eu já ouvi muitas pessoas falando, pessoas inclusive do meu círculo pessoal de amizade, tá? Falando que o anticristo, a gente vai poder identificar o anticristo quando ele vier, porque ele vai ser uma pessoa que morreu e ressuscitou, né? De acordo com esse texto aqui, mas isso é um engano, tá? Nós vamos ver aqui que quem morre e ressuscita aqui, na verdade, não é o anticristo, mas o seu reino, tá? Como assim, né? A gente vai ver isso aqui já já, tá bom? Enfim, até aqui, até no verso 10, ele vai falar sobre a besta que sobe do mar. E depois, em seguida, vem uma besta que sobe da terra, a partir do verso 11. Aqui vai dizer o seguinte, olha: Vi ainda outra besta emergir da terra. Ela tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, né, de ser humano. E esse número é 666. Enfim, até aqui somente que nós vamos ver. Então a gente percebe aqui que existem dois personagens aparecendo na história, né? Primeiro uma besta que vai surgir do mar, tá? E depois outra besta que vai surgir da terra. Só que eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Deixa eu pôr a Bíblia aqui de novo. A besta que surge da terra, ela tem poder para fazer alguns sinais, alguns milagres, entre aspas, né? Alguns prodígios que vão enganar muitas pessoas, tá? E essa besta aqui que surge da terra vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta que surgiu do mar, cuja besta, né, o dragão deu seu poder, seu trono e sua autoridade, tá? Mas eu quero falar com vocês, eu quero mostrar para vocês, aliás, aqui um outro texto de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 2, os versículos de número 8, 9 e 10. Aqui ele vai falar sobre o aparecimento, né, do anticristo. Vai falar o seguinte, vamos ler a partir do verso 7. Ó, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Disso aqui eu quero falar em outro momento, tá? Que seja afastado, que aqui é um outro engano que muitas pessoas também cometem, que por esse texto eles acham que primeiro o Espírito Santo tem que ser retirado, né, por meio da igreja, para que então venha o anticristo. Isso também é uma outra mentira, tá? Mas depois, em um outro vídeo específico, eu vou falar sobre isso aqui. Mas agora, a partir do verso 8, vai falar, olha, então será revelado o iníquo, tá? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse iníquo aqui, ele é o anticristo, tá? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, o anticristo, ele é aquele que vai vir com toda mentira, né, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, todo aquele poder que ele vai ter de, inclusive, fazer cair fogo do céu, como diz em Apocalipse, vai ser com prodígios da mentira, tá? Do engano, tá bom? Ele vai enganar as pessoas na terra. Mas quem que ele vai enganar? Não vai ser todo mundo. Vai ser apenas aqueles que estão perecendo, né? Por quê? Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, eles não creem em Cristo, tá? Então eles não vão crer em Jesus. E por não crerem em Cristo, eles vão ser enganados por todos esses prodígios que serão feitos pelo anticristo, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Então Paulo, ele vai falar para a gente que o anticristo, ele vai aparecer com grandes sinais, poder, né, e prodígios vindo da mentira. Mas de onde Paulo tira isso, né? Paulo tem que tirar isso aqui dos profetas, tá? De todas as escrituras, porque Paulo ele tem em mente todas as escrituras para falar o que ele fala aqui nessa carta, tá bom? E eu quero mostrar somente um ponto aqui. Eu não vou me delongar muito, não, porque tem muitos textos na palavra do Senhor que vão dar base para isso que eu estou falando. Mas eu quero pegar somente o texto aqui de Daniel. Eu quero ler com vocês somente Daniel, tá?
Vou ler Daniel. Vamos começar pelo capítulo 7, o verso de número 25, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó. Mas vamos ler aqui o capítulo 7 inteiro, porque ele vai dar para a gente uma visão panorâmica aqui e a gente por aqui a gente vai conseguir entender quem é aquela besta que surge do mar e quem é a besta que surge da terra, tá? Lá de Apocalipse. Olha só. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho fazendo resumo de todas as coisas. Então, essa visão que Daniel teve aqui é um resumo, tá? De todas as coisas que Deus deu para ele em visão, né, naquele sonho que ele teve, tá? Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, tá? Então a gente está vendo aqui que 4 animais vão subir do mar na visão de Daniel, tá bom? O primeiro desse animal era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. Quando a gente estuda os detalhes disso aqui, a gente vai ver que esse animal aqui, ele trata do reino da Babilônia, tá bom? Enfim, vamos seguir. Verso 5. A seguir apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. E depois disso continuei olhando, e eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e apareceu um 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, tá? Aqui já começam as semelhanças com aquela besta que vai surgir do mar lá em Apocalipse, tá? Porque aquela besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, tá bom? E aqui, Daniel, ele tá vendo o 4º animal, que esse animal tem exatamente também 10 chifres, tá bom? Verso 8. Enquanto eu observava os chifres, a gente vê que o que chamou a atenção de Daniel ali foram os chifres do 4º animal, tá? Os 10 chifres dele. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles, ou entre os chifres, tá? Subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Então a gente está vendo aqui exatamente também a descrição lá da besta que surge do mar, tá? É uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e lá em Apocalipse fala que ela tinha uma boca que falava com arrogância, tá? Que falava blasfêmias, beleza? Enfim. Verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, ou seja, o Senhor, né, Deus, se assentou. A sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Aqui depois você dá uma lida em Ezequiel capítulo 1, para você ter um complemento aqui sobre essa visão da glória de Deus, tá? Que Ezequiel ele vai ter aqui uma visão que complementa essa visão aqui de Daniel sobre a glória de Deus. Enfim, verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Então, quem que falava aqui as palavras aqui? Era o chifre, tá? Então, apesar da besta ter uma boca arrogante, quem falava as palavras era o chifre pequeno, tá? Que surgiu depois dos 10 e que tomou o lugar de 3 chifres para que ele aparecesse, tá? Fiquei olhando e vi que o animal foi morto. Aqui, ó.
o animal, né, o quarto animal, foi morto. E o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Então, o chifre ele estava naquele animal. E o animal, ele compunha várias coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? E uma dessas coisas é esse chifre que surge dentro dessa besta, tá? Quanto aos outros animais, ou seja, aos 3 animais anteriores, que é o leão, o urso e o leopardo, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Aqui a gente pode entrar nos detalhes sobre o milênio, tá? Porque aqui a gente está vendo, aqui Daniel ele está vendo o quarto animal, tá? Aí fala que ele viu chegando o trono, chegando o ancião de dias, no dia do juízo, tá? Aqui, ó, foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então aqui Daniel já está tendo uma visão sobre o juízo final, tá? E no juízo final ele fala que o animal foi morto, ou seja, a besta, o quarto animal, que é a besta que tinha o chifre pequeno, ele foi morto e o seu corpo foi destruído. Porém, os outros 3 animais, eles não foram destruídos, mas foi-lhes tirado o poder, tá? Foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado uma prolongação de vida por um prazo e um tempo. Aqui a gente já vai entrar no milênio, mas eu não vou entrar nesse detalhe desse vídeo aqui, tá? Eu só estou dando aqui para vocês algumas chaves para a gente poder já puxar uns links com outros estudos, tá? Vamos continuar, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém semelhante ao Filho de Homem. Aqui Jesus vindo aqui, ó. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas... Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Faz um link aqui com Daniel, capítulo 2, se eu não me engano, que ele vai falar daquele sonho que o rei da Babilônia teve, que ele vê aquela estátua, né? E no final vem uma pedra que bate nos pés da estátua e toma toda a terra, e é um domínio que não passará. Faz um link já com aqui também, tá? E aqui continua com o link do verso 12 aqui, ó, entrando no milênio, tá bom? Que ali vai começar o reino eterno de Cristo. O reino eterno na terra, tá? Físico de Cristo. Verso 15. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então dirigi a um dos que estavam ali perto de mim, e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e fez saber a interpretação das coisas. Olha só agora o que o anjo vai falar ali para Daniel. Ó. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaço e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha sobre a cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, né, o anjo, né? O quarto animal será um quarto reino na terra, tá? Que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e a fará em pedaços. Agora, olha aqui o detalhe. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que estão nesse reino, tá? Aqui, ó, que se levantarão daquele reino, ou seja, do quarto reino, tá bom? Depois deles, ou seja, após os 10 chifres, após os 10 reis, se levantará um outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis, ou seja, quando se levantar esse 11º chifre, ele vai tomar o lugar de 3 chifres, tá? Ele vai tirar 3 para ficar no lugar deles. E vai ser um com esses outros, tá? A gente vai ver isso depois em Apocalipse também. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei.
e os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tá? Então a gente pode ver que no verso 25 aqui, ó, fala que aquele chifre é quem fala blasfêmias contra o Senhor, tá? Ele é que falará contra o Altíssimo, esse chifre pequeno, tá bom? Daniel capítulo 8, verso 25, também vai falar, e olha só o seguinte, olha, aqui ele está explicando sobre o reino da Grécia, né, que vai vir, que vai dividir em 4 outros reinos, e aqui no verso 23 fala o seguinte, olha, quando se aproximar o fim destes reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Esse cara aqui é o anticristo, tá? Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Porque a gente viu lá em Apocalipse que quem deu a força para ele foi o dragão. O dragão deu a força para o anticristo e para o seu reino, tá? Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. Olha aqui. Então, pela astúcia do próprio anticristo, ele vai fazer prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Então aqui mais uma vez a gente vê que o próprio anticristo, ele é aquele que por sua própria astúcia, tá? Apesar dele não ter um poder próprio, mas o poder dele vai vir do próprio diabo, tá? Mas ele é um cara astuto. Ele fará prosperar o quê? O engano, tá bom? E Daniel, capítulo 9, o versículo... É o 9? O 9 ele vai falar das 70 semanas. Não, não é o 9 que eu queria, não. Eu acho que é o 11. 11, versículo 30 e... Deixa eu ver aqui. 36. 11, 36. Aliás, vamos ler a partir do verso 29. 29? Pode ser, a partir do 29. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas dessa vez não como foi da primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Tá? Aqui Santa Aliança é o povo do Senhor. Tá? E fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonarem a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esse cara aqui, mais uma vez, é o anticristo, tá bom? É aquele de quem Jesus falou que vai estabelecer a abominação desoladora, né? Lá no templo, certo? Não necessariamente o templo físico, nós vamos ter isso em um outro estudo também, tá? Com lisonjas, ou seja, com mentiras, ele perverterá aqueles que violaram a Santa Aliança. Ou seja, ele vai trazer o povo que não fizer parte da Santa Aliança, ou que fizeram parte e abandonaram, com mentiras, com lisonjas, tá? E por aqui também a gente vê de onde Paulo tirou que no fim dos tempos vai ter a grande apostasia. Porque vão ter muitos que perverterão, quer dizer, que violarão a Santa Aliança, que abandonarão a Santa Aliança, tá? Então, o anticristo virá com mentiras, pervertendo esse povo, tá bom? Deixa eu só ver aqui se tem mais algum texto que eu queria mostrar para vocês. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Não, 2, 3. Deixa eu voltar lá de novo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha só o texto que a gente acabou de ler lá em Daniel, tá? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, tá? Então aqui o próprio Paulo também vai falar que antes da vinda de Jesus, né, virá primeiro a apostasia e então se manifestará o filho da perdição, que é o próprio anticristo, tá bom?
Então a gente pode ver aqui que um paralelo entre a besta de Apocalipse, vamos voltar lá de novo, Apocalipse 13, versículo 1. A gente vê que essa besta que surge do mar, ela representa, na verdade, o reino do anticristo. E a besta que surge da terra, ela representa o próprio anticristo. Por quê? A gente vê que a besta que surge do mar, ela tem 10 chifres, que são 10 reis, que são exatamente aqueles mesmos 10 chifres, lá de Daniel capítulo 7. Agora eu pergunto, se essa besta que surge do mar é o próprio anticristo, como é que uma pessoa pode ter 10 reis e ela mesma vai derrotar 3 reis para ela entrar de novo como outro rei? Não faz sentido. Então, essa besta que surge do mar, ela é o reino do anticristo surgindo, tá? Vai surgir um reino na terra, que nesse reino vão ter 10 reis, tá? E aí, dentre esses 10 reis, vai surgir um outro rei, que vai derrotar e vai tirar 3 reis, para então ficar no lugar deles, tá bom? E aí sim, ele vai ser o anticristo, tá? E a gente vê o seguinte também, olha só um detalhe. Você lembra que lá em Daniel 7, a gente vê que Daniel teve uma visão de 4 animais, certo? Primeiro, um leão. Segundo, um leopardo. O segundo foi o leopardo? Foi um urso. Deixa eu voltar lá para ver qual que era o segundo. Só para não falar aqui besteira com vocês. Daniel capítulo 7. Aqui, ó. O primeiro era um leão. O segundo era um urso, é isso mesmo. E o terceiro é que era o leopardo. Então, primeiro um leão, um urso e depois um leopardo, tá? E o próprio anjo aqui em Daniel vai falar com Daniel que esses 4 animais são 4 reinos, tá? E aí a gente vai lá em Apocalipse capítulo 13. A gente pode ver que esse reino do anticristo que está aparecendo, ele era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ou seja, a gente está vendo que o reino que vai surgir no fim dos tempos, o reino do anticristo, ele traz as características de todos os reinos anteriores, tá? Ele traz características da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, da antiga Síria, tá bom? Ele vai trazer características de todos esses reinos. É tanto que aqui também vai se falar sobre a grande Babilônia, tá bom? Deixa eu só dar um pause aqui, coisa rápida, peraí. Tô de volta, irmãos. Tive que dar uma pausa ali que a minha filha me pediu um pouco de atenção ali e eu não vou negar atenção para ela, né? Mas, enfim. A gente parou aonde aqui? Eu tava... Ah, tá. A gente pode ver, então, que aqui em Apocalipse a gente vê que o reino do anticristo ele vai ter, né, semelhanças ou características de todos os outros reinos anteriores que vieram, tá? Daqueles outros 3 animais. Um leão, um urso e um leopardo, tá bom? E é tanto que a gente vê também lá que, né, vai chamar, eu acho que Apocalipse 17 vai falar da grande Babilônia também e tal. Mas enfim, só trazendo a semelhança, né, com os reinos anteriores. Mas um outro detalhe que eu quero mostrar também é o seguinte. Lá em Apocalipse, capítulo 19, eu acho que o versículo 20, eu acho. Deixa eu ler aqui. Isso. Capítulo 19, versículo 20. Que também as pessoas podem virar e falar, Vitor, mas Apocalipse 19, 20 fala o seguinte, olha. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima como enxofre. Né? Aí pode pegar esse versículo e falar, tá vendo? São 2 pessoas que foram os 2 que inauguraram o lago de fogo, tal, não sei o quê. Mas a gente pode ver o seguinte, 2 coisas. Primeiro, lá em Daniel, capítulo 17, deixa eu pegar aqui, Daniel, capítulo 7, o versículo de número 10, também fala o seguinte, olha só, quando a gente estava lendo aqui, ó, Daniel 7, olha o que fala lá nos versículos 10 e 11, com relação àquele animal. Um rio de fogo manava e saía diante dele, né, falando sobre o trono de Deus. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal
e foram abertos livros, ou seja, aqui está no julgamento, no juízo final, tá? Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Ou seja, a gente vê aqui também que não tem problema nenhum o reino do anticristo ter ido também para o lago de fogo, tá? Porque aqui o animal que representa o reino, a gente vê que ele está sendo destruído aqui e o quê? Entregue para ser o quê? Queimado. Entregue para ser queimado. Ou seja, o corpo daquele animal, daquele reino, que compõe os 10 chifres, ele vai ser destruído e entregue para ser queimado. E aí, lá em Apocalipse 19, deixa eu abrir de novo lá. Apocalipse, capítulo 19, verso 20, vai falar que a besta foi presa e tal, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima como enxofre. Ou seja, o anticristo e o seu reino inteiro foram lançados no lago de fogo, tá? E aí reino a gente entende também por pessoas, tá? Quando a gente fala que o reino dele foi lançado no lago de fogo, a gente tem que ter em mente que aquele reino era composto por 10 chifres, tá? Então, aqueles 10 reis que estavam lá, do qual o anticristo tirou 3 para ficar no lugar deles, os outros chifres também foram lançados juntos com esse reino. E mais, fala que aqui em Apocalipse também fala que a besta tinha 7 cabeças. O que são aquelas 7 cabeças? Elas também foram lançadas juntas no lago de fogo. Então, o animal como inteiro foi lançado no lago de fogo e também o próprio anticristo, que é o falso profeta, foi lançado no lago de fogo, tá? E mais um detalhe interessante. Aqui, ó, no iníciozinho do verso 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca. A gente lê em Daniel também que aquele que seduz é o próprio rei, é o próprio anticristo, tá? Então, se aqui fala que o falso profeta é quem seduz as pessoas a receberem a marca e adorarem o reino, e sendo que Daniel também fala que quem seduz é o próprio anticristo, a gente vê que o anticristo, ele seduz e o falso profeta também seduz, eles são a mesma pessoa, tá bom? Então, isso aqui foram só alguns textos, tá bom? Se os irmãos quiserem também, a gente pode entrar em mais detalhes em outro vídeo, onde eu vou poder mostrar mais textos, mais detalhes, para mostrar que realmente o falso profeta e anticristo são a mesma pessoa. E eu posso, inclusive, também mostrar os outros títulos do anticristo dentro de toda a palavra do Senhor, tá bom? Só ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu acho que não, foi só isso que eu anotei aqui para hoje. Porque foi um videozinho bem rapidinho mesmo, tá? Então, eu vou ficar por aqui então, tá bom? E eu espero que eu tenha conseguido dar um esclarecimento aqui para vocês, tá? Mostrando que anticristo e falso profeta são sim a mesma pessoa, tá bom? Porque se a gente pensa que eles são pessoas diferentes, a gente pode cair no engano de que a gente está esperando aparecer o anticristo, a gente está olhando para alguém que vai morrer e ressuscitar para depois aparecer o anticristo, enquanto ele já está aqui, já tem tempo, entendeu? A gente corre esse risco. Se bem que a própria palavra fala que a gente não deve ficar procurando pelo anticristo, porque ele vai se manifestar, entendeu? Mas enfim, só para a gente não cair nesse erro de uma identificação falsa do anticristo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa aí também o sininho, tá bom? E eu vejo vocês no próximo estudo. Um abraço e fique na paz do Senhor.